Nós iniciamos o nosso momento de estudo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então dar início aqui. Hoje, nosso estudo está baseado no personagem bastante conhecido, né, na história, não só a história bíblica, mas através de filmes também, né, que é a história do Sansão, né, que é o nosso herói da fé de hoje. Então, nós vamos relembrar, na verdade, alguns episódios da vida do Sansão, né, que são conhecidos, mas sempre é importante a gente retomar e tentar aprender algumas coisas, né, a partir desse episódio. Inicialmente, né, eu quero que a gente comece também ouvindo uma música, que é uma música que eu particularmente gosto muito, né, pela sua letra, como Água Cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, no mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Senhor, uma abelha necessita do néctar de uma flor. Eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, ao Senhor. Muito bem, então, como eu comentei antes, né, aqui então, o nosso herói da fé de hoje é a história do Sansão, né, que está registrado lá no livro de Juízes, né, nos capítulos 13 até 16. Só relembrando, né, que nós fizemos isso no último estudo, né, houve um período ali, né, na história do povo de Deus que quem os governava eram juízes, né, que faziam esse papel de governar o seu povo, mas tinham também sempre o papel espiritual, né, faziam quase o papel de um sacerdote, né, dá para dizer assim. E essa história do Sansão, ela é muito interessante, né, cheia de fatos heróicos, né, do próprio Sansão. Eu estava me preparando aqui e alguém sugeriu que, em vez de chamá-lo de Sansão, deveria chamá-lo de Incrível Hulk, né, pela força que o Sansão tinha, né, e por isso ele é personagem de filmes, né, vários filmes ele já se fez da vida do Sansão, até porque a história, ela eu diria assim, ela tem essa característica, né, de filme, de novela, né, na forma de ser escrita. Mas, vamos ver então aqui, né, um pouquinho sobre esse personagem, né, o nosso herói chamado Sansão.
ele foi um dos últimos juízes de Israel, né? Então teve um período ali que eles eram governados por juízes, né? E o nome Sansão, ele foi dado por seus pais, provavelmente, né, de uma referência antecipada da força que ele teria. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê os nomes que eles escolhem para os filhos, principalmente nessas situações tão especiais, né? Realmente o nome já antecipa a característica da pessoa, né? Isso a gente já viu em outros casos, né? Dos outros heróis da fé que a gente estudou já anteriormente. E aqui eu vou ler um pouquinho, né? Do início dessa história, quando ele nasce, né? E a gente vai ver aqui algumas características que a gente já viu em outras histórias. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher, ele disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Olhem só, né? Essa mesma história aqui se repetiu lá com a Sara, né, mulher de Abraão. Essa mesma história vai se repetir lá com a mãe de João Batista, né? Essa mesma história se repetiu, né, numa outra personagem também, né, que nós já estudamos, que era mulher do Isaac, né, que também era estéril. Então, esse é um fato, de alguma forma, que se repete. Por que se dá esse destaque à mulher, quando a mulher não pode ter filhos, né, naquele contexto lá do Antigo Testamento? Quando Deus prometeu um Salvador, né, ele disse já lá em Gênesis 3,15 que esse Salvador nasceria de uma mulher. Então, as mulheres, de alguma forma, já tinham, de alguma forma, esse desejo ou esse anseio, né, ou esperança de que elas poderiam ser a mãe do Messias, o Salvador, né? Então, esse fato, por isso ele aparece aqui várias vezes. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vejam aqui, tem um fato interessante, que é o chamado voto de Nazireu, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, guardem essa palavra aqui, porque ela tem um significado importante aqui, né? O que era esse voto de Nazireu? Então, a mulher foi ao seu marido, ele disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Quem foi, então, o Sansão? Sansão foi um israelita, né? Claro, dentro do povo de Deus, da tribo de Dan. Aqui nós temos uma pequena mudança, né? Os dois anteriores, né, que nós estudamos, tanto Gideão quanto Josué, eles eram da tribo de Manassés, né? Aqui, então, nós temos uma outra tribo aqui fornecendo um herói da fé, dá para dizer assim, né, para a continuação da própria história do povo. Então, como a gente viu ali já no texto que eu li, desde antes do seu nascimento, Sansão já havia se dedicado por seus pais ao Senhor, certo? Na verdade, esse é um pedido de Deus. Deus diz: olha, você vai ter um filho e ele vai fazer esse voto, porque esse voto de Nazireu, né, era um voto justamente que era uma dedicação a Deus. O que era esse voto de Nazireu? O nome é utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Então, era uma pessoa consagrada a Deus. Não se sabe exatamente quando essa prática surgiu, mas tudo indica que sua origem é anterior a Moisés, né? Que naquele contexto do povo, esse voto não era tão incomum, certo?
Geralmente, ele era um voto voluntário. Alguns faziam ele temporariamente. Ele não é que ele era para todos, durante toda a sua vida, né? Alguns o faziam por um período, tá? Por um período, quase, a gente diria assim, quase como uma promessa, né? Usando um termo de hoje. Entretanto, existem referências em que os pais consagravam os filhos como nazireus por toda a vida. E o caso mais conhecido é o de Sansão, que nós estamos estudando aqui. Então, havia dois tipos. Um que era um voto voluntário, alguém se tornava adepto, né, e fazia esse voto por livre e espontânea vontade, e havia casos em que os pais dedicavam o filho a Deus, e os pais faziam esse voto já, por assim dizer, em lugar do filho, né? Os pais escolhiam para os seus filhos isso. Lá em Números 6, 1 a 6, nós temos a descrição de como era esse voto, tá? Para a gente entender um pouco o que era esse voto de Nazireu, do que ele tratava. Tá? Então, primeiro, os nazireus deviam adotar a abstinência do vinho e de qualquer outra bebida levedada, certo? Então, eles não poderiam beber, tá? Vinho e nem qualquer cerveja levedada, cerveja também não. E mais, né, que eu não escrevi, mas eles não poderiam nem tomar suco de uva, da videira, e nem comer frutos, nem a uva, nem uva seca, uva passa, né, como nós conhecemos hoje. Então, eles não deveriam consumir nenhum fruto da videira, nenhum, tá? Para quem fazia o voto do Nazireu, que era o caso aqui do Sansão. Os nazireus também não podiam cortar seus cabelos durante o período de seu voto de separação, certo? E, então, a história é conhecida que o Sansão, ele tinha o cabelo comprido, porque ele não cortava por causa do voto de Nazireu, né? E entende-se que ele estava à sua força, né? Que a história é conhecida também. Outra, não podia aproximar-se de um cadáver, nem mesmo se fosse de seu parente mais próximo. Durante o voto dos nazireus, aproximar-se de um cadáver implicava em sua contaminação. Havia um outro tipo de pessoas que não podiam se aproximar de um cadáver, né, que eram os sacerdotes. Então, quando alguém morria, um sacerdote não poderia se aproximar do cadáver ou tocar num cadáver, porque isso o tornava impuro. E aí temos a história do bom samaritano, vocês lembram bem, né? Quando havia aquele samaritano ali jogado, o samaritano não, havia uma pessoa ali jogada e passou um sacerdote, certo? O sacerdote, ele cumpriu a lei, dá para dizer assim, por isso ele não se aproximou. Então, ele tinha medo que se essa pessoa ali poderia estar morta e se ele tocasse no cadáver, ele se tornaria impuro, tá? Então, não poderia tocar em cadáver. Mas, claro, a gente vai perceber depois, e vai, ao estudar agora um pouco mais essa história, a gente vai perceber que Sansão falhou em guardar os votos de nazireado, né? Como era um voto, na verdade, de consagração a Deus, né? A gente vai perceber que ele, de alguma forma, passou por cima de todos esses votos em algum momento. Um pouco da história de Sansão, né? Aqui a gente já viu isso certamente em filmes, né, retratados aí de forma bastante colorida, assim, né? Tem muito material, né, quando a gente pesquisa filmes, né, só sobre Sansão, outros que entram mais na história do Sansão e Dalila, né? O primeiro fato, né, o primeiro grande feito dele, dá para dizer assim, ele matou um leão com as próprias mãos, né, e mais tarde encontrou enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. E aí ele pegou o mel com as mãos e foi comendo dele. Depois ele né, usou esse acontecimento como um enigma, né? Então, no primeiro momento que ele foi se casar, né, os inimigos, né, que eram os filisteus, queriam descobrir. Ele, na verdade, fez o enigma, né, dizendo que da força saiu doçura, e eles eram para descobrir o que significava. Então, claro, como ele havia matado um leão, depois
o enxame de abelhas entrou, claro, isso um tempo depois, né? Fez um ninho lá, depois ele pegou o mel e comeu daquele mel. E aí, a partir disso, ele criou um enigma para ver se os filisteus descobrissem. E no casamento, então, o primeiro casamento dele, que estava acontecendo, a mulher tanto fez que ele acabou contando o segredo para ela, né? Qual era o enigma, na verdade. E aí, como os filisteus descobriram, né? Então, ali acontece o primeiro momento que acaba tendo aquele episódio seguinte, né? Que ele ateia fogo no campo de trigo lá, né? Dos filisteus. Mas o que tem de problema aqui, né? Ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele comeu desse mel. Qual foi o erro dele aqui? É tocar num cadáver. Então, o primeiro ponto ali do voto de Nazireu de não tocar em cadáver, ele não cumpriu aqui. Né? Então, ele já passou por cima disso aqui nesse episódio. E aí, quando os inimigos dele, né, os filisteus, ficam sabendo, né, qual era o enigma e dizem para ele qual é, claro, aí houve uma confusão e, na verdade, ele acabou não casando com essa primeira mulher, né, porque o futuro sogro dele não permitiu que ele casasse. Então, Sansão se vingou capturando 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Então, houve uma grande confusão lá, né? Mas ele também, né, usou a sua força e com isso, então, ele se vingou deles. Mas, como retaliação, os filisteus queimaram a sua esposa e seu sogro na fogueira. E Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança. Depois se escondeu no cume da rocha de Eta. Né? Então, a gente vai ver aqui, por um outro lado, sim, que a gente já viu anteriormente também, sempre em momentos de bastante violência também, por assim dizer. Aí a gente poderia se perguntar, nossa, mas para que tanta violência, né, nesse contexto bíblico? E aí vem aquilo que nós já discutimos num outro momento também, né? Esse era um contexto também, né, que a gente precisa considerar, em que as coisas se resolviam muito, né, ainda no olho por olho, dente por dente, né? Então, as coisas eram resolvidas muito na espada, né, vamos dizer assim. Né? Então, situações de resolver as coisas com mais tranquilidade, essas foram se desenvolvendo, né, posteriormente. E num outro episódio, né, ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento, né? Então, com essa queixada, né, ele acabou matando os seus inimigos, né? Então, os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregar-lhe aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas, né? Então, ele sabia o que estava acontecendo, mas como ele tinha muita força, 2 cordas para ele não eram absolutamente nada, né? Então, ele, com uma queixada só de jumento, ele acabou, então, fazendo, né, essa sua defesa. Então, isso que eu estava contando aqui, né? Então, depois ele se retirou, né? Foi para uma corrente de água, né? E lá ele se refugiou posteriormente. Um outro episódio, né, que na sequência, né, foi em Gaza, que era uma fortaleza dos filisteus. Lá, Sansão se interessou por uma prostituta, né, e acabou ficando ali, né? E quando os filisteus souberam que Sansão estava ali, cercaram, né, ele durante a noite, ficaram na espreita para tentar matá-lo, né, naquela cidade de Gaza. E o que o Sansão fez, né? Lá por volta de bem à noite, né, quando ele percebeu que estavam todos querendo pegá-lo, ele arrancou, né, o portão da cidade, né? Quando a gente pensa num portão da cidade, a gente tem que pensar sempre nessas cidades, né, que eram muradas, né? Havia um muro em volta das cidades, né, e um portão principal, e era justamente para proteger, né? Talvez vocês já viram isso em filmes, né, onde então, quando alguém chegava
numa cidade fortificada, né? Então só tinha um local de entrada, ninguém saía, não tinha mais que uma, né? Então somente um lugar por onde eles entravam na cidade, que era uma forma de proteção, né? E o que o Sansão fez, né? Ele foi lá e arrancou o portão. Na verdade, esse gesto dele foi uma humilhação para os filisteus, né? Porque arrancar o portão, né, e levar ele lá ao pé do Monte Hebron, né, era para eles assim uma afronta, né? Era para mostrar para eles que de fato ele tinha muita força. E aí vem a história famosa, né, do Sansão e Dalila. Então ele se envolve depois com a Dalila, era uma mulher que vivia próxima à sua casa, o que tudo indica. Não se sabe exatamente se ela era dos filisteus ou não, né? Mas o que aconteceu? A Dalila foi convencida pelos filisteus para aceitar suborno, né, para descobrir onde estava a força do Sansão, né? Então, a Dalila foi paga para tentar descobrir isso. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida, tá? Várias vezes ela quis saber, né? Então, numa delas ele disse, olha, se você me amarrar com 7 tiras de couro cru, aí a minha força acaba. Mas não era verdade, né? Ele, em outras situações também, né? Ele sempre contava alguma história que não era real. Mas um dia ele contou para ela que, de fato, o significado dos seus cabelos, né? Isso estava nessa sua condição, no seu voto de Nazireu. Então, como ele tinha feito o voto, havia a proteção de Deus em relação a Sansão, né? Por causa do seu voto e por causa do cabelo. E o que, então, ela fez, óbvio, ela contou para os filisteus, e os filisteus foram lá e, enquanto ele dormia, cortaram o seu cabelo. Ou, então, o outro voto aqui de Sansão, né, de que ele não poderia cortar o cabelo, né, porque era um voto, se cai por terra aqui também. E outro voto, né, que ele também descumpriu, né, que foi lá no primeiro casamento dele, eu não contei essa parte antes, ele fez uma festa e bebeu vinho, né, ele não poderia. Então, ele vai passando por cima desses votos, um por um, né, ao longo da sua trajetória e da sua vida, né. Então, quando os filisteus cortam o seu cabelo, ele perde a força, né, e ainda por cima, né, cegaram os olhos dele, né, furaram os olhos, que era uma forma de humilhação, né? E botaram ele num moinho ali, né, para moer milhos, né? Já cego, ele ficava andando em volta ali, né, puxando o moinho, né, para moer sementes. E só que nesse período, o que aconteceu? O cabelo dele cresceu de novo, né? E aí, durante a festa dedicada ao deus Dagon, os filisteus levaram Sansão até o templo a fim de que ele servisse chacota para a multidão, né, para brincar com ele, né, justamente para humilhá-lo, né. E então Sansão, profundamente arrependido, clamou a Deus pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então, ele se arrepende, né, também dos erros que ele cometeu e pede a Deus que devolva a força, né? E Deus, de fato, lhe devolve a força. Então, Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, né? Arrancou tudo, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos os que estavam ali. Na ocasião, estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas, né, calcula-se, né, que estavam participando da festa. Lá em Juízes, né, 16, 22 a 30, diz que Sansão matou mais pessoas na hora que ele morreu, né, do que enquanto ele estava vivo. E algumas lições, então, que a gente aprende dessa história, né? Primeiro, né, Deus usa homens pecadores imperfeitos para realizar a sua vontade. Deus escolheu Sansão através dos seus pais, né? Quando o anjo chega e fala com a mãe do Sansão, ele já está sendo escolhido para uma missão especial, né? Para uma tarefa especial. E vai demonstrar depois, ao longo da sua trajetória, que ele de fato tinha muita força, mas ele
também se tornou arrogante, ele se tornou desobediente. Então, mesmo tendo essa força, ele também abusava dessa força e desse poder que ele possuía, não dando o devido valor. Então, ele trata com desleixo, dá para dizer assim, aquela missão especial que Deus havia dado a ele. Então, mas por outro lado, isso mostra o quê? A gente viu isso também nos heróis anteriores. Todos eram pecadores. Todos eram imperfeitos. Deus usa pecadores. Deus usa pessoas imperfeitas. Os discípulos eram imperfeitos. Nós somos imperfeitos e ele usa pessoas imperfeitas. Então, Deus sempre chama pessoas imperfeitas, porque todos são pecadores, né? De algum modo, mas que ele capacita, né, para realizar a sua obra. E ali, no caso, era a defesa contra os filisteus. Ele foi escolhido para defender o seu povo contra os filisteus. E também para lutar contra a questão da idolatria dentro do povo filisteu. Então, ele cuidava, né? E quando ele derruba o templo, lá no final, isso é muito significativo. O templo é derrubado pelo poder de Deus, porque era um templo ao Deus... era uma idolatria, né? Não era o Deus verdadeiro. Uma outra lição que a gente também não pode esquecer, né? O pecado tem consequências. Deus perdoa qualquer pecado? Todos os pecados? Sim, Deus perdoa. Quando alguém se arrepende, ele é perdoado. Mas as consequências ficam. E Sansão, né, aqui nessa história, a gente consegue ver isso perfeitamente, né? Deus o perdoa quando ele se arrepende, mas ele mesmo colhe as consequências do seu pecado, né? Por ser descuidado, por ser desleixado, né? Por passar por cima dos votos. Então, ele acaba pagando o preço também, né? Por causa do seu descuido. Né? Então, o pecado, ele sempre tem consequências, né? E essas consequências, de alguma forma, né, todos nós arcamos e precisamos arcar com essas consequências, a gente não consegue se livrar disso. Isso também faz parte da nossa condição humana. Por outro lado, né, Deus é misericordioso. Mesmo Sansão passando por cima dos votos, né, não dando a devida atenção, talvez sendo arrogante, né, porque era um Hulk, né, tinha muita força, quando ele se arrepende, Deus é misericordioso com ele. Deus não pensa duas vezes, né? Poderíamos dizer assim, quando ele se volta para Deus, para Deus continuar agindo através dele. Isso é incontestável, né? Aliás, em toda a história bíblica, do quanto Deus é misericordioso e está sempre pronto, né, a estender a mão para os seus filhos. E Sansão é mencionado lá em Hebreus, né? Lá tem a galeria dos heróis da fé, ele é mencionado lá, né? Então, isso atesta também exatamente que ele era um homem de fé, né? Mesmo com toda a sua força, ele era um homem de fé, mesmo sendo um homem pecador, né? Mas que, naquele contexto, defendeu o seu povo contra um povo inimigo, mas principalmente para mostrar quem é o verdadeiro Deus, né? Então, Deus sempre agia, né, lá naquele contexto para mostrar quem ele era. Então, não era para mostrar quem Sansão era. Né? Ele usou Sansão, assim como ele nos usa, mas ele sempre também nos usa para mostrar quem ele é. Então, a obra, na verdade, sempre é dele, né? E é para ele que nós fazemos as coisas, né, que acontecem em nossa vida. Muito bem, então nós vamos agora para a nossa segunda parte, né, das colocações, das observações, das perguntas, caso tiver. Podem abrir as suas câmeras aí para a gente conversar um pouco.
Todos em silêncio. Eu acredito que, né, talvez todos nós já vimos algum filme aí do Sansão, né? Já foram produzidos muitos filmes, né, por Hollywood, inclusive, né? Superproduções aí, né, que mostram essa trajetória aí do Sansão, né? De fato, é uma história muito cheia de emoções, eu diria assim, né? De ações, de muita ação também, né? Nessa trajetória do Sansão, né? Por isso que alguns dizem, chamam de o Hulk da Bíblia, o incrível Hulk da Bíblia. Mas o Hulk tinha cabelo, pastor. Mas ele Quer tinha... dizer, o Sansão tinha cabelo, o Hulk não tinha cabelo. Né? Pelas histórias que a gente vê atualizado. Mas assim, pelo que eu vi, assim, pelo que eu tenho acompanhado, e da minha lembrança, eu acho que na história do Sansão, da trajetória dele, foi para os seguidores uma situação mais exigente, né, pastor? Nos costumes e coisa assim, né? Ou não? Desculpa, mas... Exigente. Assim, a gente tem que entender essa história, né, do Sansão, né? Ah, É que é difícil a gente conseguir, às vezes, voltar assim no tempo, né? Por aham, que se usou esse tipo de estratégia? Porque os filisteus, né? Os filisteus eram conhecidos como gente muito forte, sim. eram muito guerreiros. Tanto que lá naquela outra história que vai vir mais para frente, né? Vocês lembram da história do Davi e Golias, né? Uhum. O Golias era um filisteu, né? Ele era gigante, né? Ele era muito forte. Então Deus teve que também, né, dá para entender assim, Botar força no Davi. botar uma força assim no Davi, aqui no Sansão, É, e aqui a força sim, bruta, né, vamos dizer assim, né, a força do braço mesmo, para conseguir sim. também combater os filisteus, que era um povo guerreiro e muito forte, né? Eles eram muito fortes, tinham fama, né, de serem guerreiros e muito poderosos nos seus Uhum. exércitos. Então havia, dá para entender assim, também a necessidade de Deus contrapor esse povo, né? Não só porque ele era um povo guerreiro, mas principalmente pela questão religiosa também, de idolatria, né, que havia lá. Então, havia sempre essa questão de manter, de mostrar quem Deus era, né, dentro desses contextos também. Porque se a gente assim vai trazer a história, vai trazer a vivência cristã para os dias de hoje, a gente vê que hoje Deus nem cobra tanta coisa, nem exige tanta coisa, a gente pode tanta coisa, a gente é tão livre, né? Quando a gente prega, quando a gente diz primeiro ao Senhor, a gente está sabendo a nossa vida não é primeiro ao Senhor. E me parece assim que nessas histórias, tipo essa de Sansão, para você ter direito a fazer parte daquele grupo, tinha que cumprir as exigências. E se a gente vai transportar para os nossos dias de agora, a gente vê que não tem isso, né? E foi aonde... Pode falar, depois eu falo. Não, é que a Luana falou alguma coisa aqui. Que foi, Lu? Que na verdade a lei ainda existe, né? Sim. A lei ainda existe como as três funções dela, né? Pode continuar aqui. O pastor sabe melhor que eu. Ah. Que é o freio, o espelho e o que mais? É a norma? A norma, né? Isso. A lei ainda existe, né? É os três sentidos da lei, né? Mas Então, essa questão que a Vera colocou, né, é que lá era comum a questão dos votos, né, ou de consagrar um filho, ou fazer uma promessa por um filho, né, há alguns relatos lá, né, no Antigo Testamento em que se fazia essa consagração de um filho, né, se dedicava o filho, né, para ser alguma coisa. Claro que eu diria assim, muitas vezes isso ainda acontece hoje em dia, né, onde muitas vezes está difícil. Claro que ali nesse caso, né, ele foi escolhido por Deus exatamente. Deus agiu através do pai e da mãe do Sansão, né, para que essa escolha se efetivasse, né. Mas de fato, né, o voto de Nazireu
ele exigia, assim, né, que a pessoa tivesse uma vida muito, se É verdade. abstesse de uma série de coisas, né? Era, Mas eu vejo assim, pastor, trazendo para os nossos dias atuais, né? Essa questão do Sansão. A gente hoje, na vida, também vê muito essa questão de Deus como uma questão concreta, né? A gente sempre quer provas nas ações, né? Nas conclusões, nos propósitos para a nossa vida também. E aí eu vejo que nem sempre é assim. Assim como Sansão teve a questão, né, da força no cabelo e tal, a gente vê que nem sempre que, tipo, Deus tem os propósitos para a nossa vida e nem sempre as coisas são como a gente quer, né? Ou visualiza. Então, A gente não enxerga. Eu vejo que a gente não enxerga. Exato, eu vejo muito isso. Junto tanta força, mas nós não temos essa capacidade que o povo antigo tinha. Que hoje em dia a gente vê muito a questão concreta, né? A gente quer a resposta imediata, né? Quer a visualização, ai, tipo, tu ora, ai, Deus me mostra isso e tal, e nem sempre é assim. Me mostra um sinal, papapá. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz, Luana. Né? Se eu estou no caminho certo, me mostra, se eu estou no caminho errado, me corrige, a gente faz. Mas e daí? Até onde a gente está aberto para ver que Deus está nos corrigindo? Né? Quantas coisas acontecem para dar puxão de orelha na gente? Ele tem um E a gente não. outra, né? Tem outra forma de agir na nossa vida. Eu enxergo muito essa história nesse sentido, assim, né? Do tipo, o que a gente vê de prático na nossa vida, de concreto, né? Material, assim, e o que pode estar subtendido, digamos assim. Eu acho que um pouco também, pastora, da própria evolução dos tempos, sabe? A gente tem tanta coisa, a gente não está fazendo um estudo aqui online, a gente tem tanta coisa assim que se concretiza com tantas maneiras e a gente fica buscando na materialização de Deus esse concreto aí e a gente não vê. E se a gente não for muito sensível, se a gente não for muito dedicado, muitas coisas a gente não vê a presença de Deus na vida da gente. A gente vai lembrar na hora que a gente sofre. Daí a gente vai lembrar. E aí Deus está junto. Ele não dá, como é que é, né? Não revida. Ele vem e abraça e daí a gente sente. Ele não pune, tu quer dizer? na verdade, eu acho que o que dá para entender aqui também na história do Sansão, né? Ele colhe as próprias consequências, né? Ele faz escolhas erradas, né? E de alguma forma, né? Isso que dá, Deus, o pecado tem suas consequências. Ele colhe as consequências também das suas escolhas, né? Mas isso não quer dizer que Deus não está com ele, porque eu diria assim, é um processo natural, né? Se a gente faz uma escolha equivocada, de alguma forma a gente tem as consequências, não como um castigo, porque essas consequências estão juntas, né? Muitas vezes os alunos me perguntam assim, né? Não, mas se alguém é um assassino, tal, é possível ele se arrepender? Sim, é possível se arrepender, mas Deus perdoa, sim. Agora, ele vai continuar tendo as consequências ainda desse ato dele? Ele vai carregar isso? Sim. Ele vai continuar carregando, são as consequências. Então, isso, de alguma forma, né? Todos nós temos, né? A gente a gente é pecador, né? Então, por causa do pecado, a gente vai ter uma série de consequências diversas, né? Mas Deus está sempre conosco, né? Está sempre nos olhando. Ele está sempre ali, né? Então, ele sempre está de novo ali pronto, ele estava junto com Sansão, de alguma forma, o tempo todo, né? Mesmo quando ele fazia as escolhas erradas dele, quando ele passou por cima dos votos, enfim, não deu muita bola, Deus continua ali com ele, né? Então, também nos mostra, né, que nós somos pecadores, a gente faz coisa errada, mas Deus continua conosco. Deus está sempre ali, né, pronto para nos resgatar e estar conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Mas isso não exclui, obviamente, as consequências que a gente tem, né, por aí afora, de tantas coisas que a gente
acaba fazendo errado, e não só consequências pessoais, isso é uma outra questão, né? Não só pessoais, mas também consequências do pecado em si, da condição de pecador. Vamos pegar um exemplo, a doença, né? A doença, ela é uma condição do pecado, ela veio com o pecado. Então, não é, né, necessariamente porque eu fiz uma coisa errada, por isso eu vou ficar doente ou alguma coisa assim, né? Não nesse sentido, né? Mas ela é uma consequência, ela está junto também. Mas claro que em algumas circunstâncias são coisas nossas, né? Que a gente acaba escolhendo e, né, como Sansão, acaba tendo dificuldades por isso também, né? Eu caí da reunião, voltei. Mas, pessoal, vamos lá, tem mais perguntas? Mais observações? Eu estava um pouco fora, mas eu só queria colocar uma questão que me... Eu não sei se... Talvez já tenha sido feito esse destaque agora enquanto eu caí, mas a questão da força, na força humana e a força divina, né, de Deus, assim, que mesmo com... Não sei nem se seria uma questão, né, mas me chama a atenção como, mesmo com toda a força humana que o Sansão tinha, como ele é dependente de Deus, né? Então, eu acho que isso também vale para nós, às vezes, mais assim, força e autossuficiente que a gente às vezes possa achar assim, que nós somos, enfim, mas como nós somos dependentes de Deus, né? Na verdade, quem tem a força de fato e de verdade é Deus, né? E nós somos totalmente dependentes, apesar de nos desviarmos, enfim, assim como Sansão, né? Às vezes não buscarmos a Deus, enfim, ele perdoando e quando Sansão se volta, né, tudo, mas mostra a nossa total dependência de Deus. Acho que esse seria o destaque assim que eu queria fazer. Não sei se estou certa, mas foi uma das questões assim que me chamou a atenção. Né? Com certeza, né? A gente pode fazer essa leitura, né, a partir da vida do Sansão, né? E, na verdade, uma das grandes perguntas é: a força dele estava de fato no cabelo? Ou a força vinha de Deus, né? Claro, talvez passava pelo cabelo por causa do voto de Nazireu, né? Porque tinha toda essa questão do voto. Mas, de fato, a força estava em Deus, não estava no Sansão. Né? Deus que deu essa força. É o que eu quis dizer. Ô, pastor, agora o senhor falando assim do cabelo, me lembrei alguma relação dessas igrejas evangélicas que tem as mulheres que não cortam cabelo? Em função disso aí também? Com essa situação, não. São curiosidades. A própria história bíblica, né, dos heróis acaba nos trazendo, né, para o nosso mundo concreto aqui, né, nosso mundo atual, e isso foi uma curiosidade minha, porque até hoje, assim, teve um tempo atrás, eu entrei no meio de um pessoal, assim, né, que era da Assembleia de Deus, por exemplo, aí você não usava uma pintura, você não cortava o cabelo, você não usava a saia acima do joelho, aquelas coisas. Agora a gente já está vendo que esse povo já está fazendo, só que eu não estou mais lá, assim, nesse convívio com eles, então eu não, né, nunca tive essa oportunidade de perguntar para eles por que das mudanças, ou por que era tão mais rigoroso antes, né? Eu diria assim, é que essas coisas também sofrem influência, né? Mesmo algumas coisas que estão em algumas igrejas, como talvez não sei se é chamado de uma lei daquela igreja, mas um costume, né? Mas que também vai sofrendo influências, né? Das mudanças que vão acontecendo. É natural, né? Até vamos pegar a igreja luterana, né? Se a gente pegar, talvez há 50 anos, né? Quando as pessoas iam para um culto, né? Em muitas congregações, as mulheres iam com uma roupa escura, né?
homens iam com roupa escura no dia que tinha Santa Ceia, por exemplo. Então são alguns costumes que também entram para a igreja, né? E que com o tempo vão se modificando, né? Eu A lembro própria separação. a Rosier fazia um comentário no tempo que ela foi nossa presidente distrital, né? Ela fazia um comentário que ela já era casada com o marido dela, e lá no interior, acho que é Toropi, ela é do tempo que a igreja era dividida, os homens sentavam de um lado e as mulheres do outro. A nossa igreja. Tirou minhas palavras. Eu ia falar desse costume que E aí eu lembro, quando começa a entrar essas restrições, digamos assim, né, na vida humana nossa, como cidadão cristão, né, eu me lembro dela contando isso pra gente, sabe? E outra coisa também, quando o senhor falou ali da situação do Sansão, que não, ai, só um pouquinho, desculpa, que não podia ser adepto ao vinho, essas coisas, como nós, como luterano, temos na nossa Santa Ceia, então, o vinho. Não, é que ali é assim, né? Era um contexto que eles ficavam não se envolvendo, de fato não bebiam nada, nem na Páscoa judaica, né? Uhum. Não bebiam, porque eles eram separados, né? Eram, sei lá, se a gente puder comparar talvez hoje com alguns grupos, tem os monges, né? Que vão, se separam, tal, vivem, obedecem uma série de regras. Então, quem fazia o voto nazireu, né? Ele, de fato, não bebia nada naquele período, né? E, como caso, muitos eram temporários, né? Eles faziam por um tempo, depois eles voltavam à vida normal, né? Mas havia, nesse caso, nem o Sansão, era para a vida toda. Era um voto que se fazia justamente para essa pessoa, assim, né? Cumprir, né? Também a parte legal, por exemplo, a questão de se contaminar, né? Então, essa era uma lei lá do Levítico, né? Quando falam das leis ali dos sacerdotes, né? O que eles podiam, o que eles não podiam, porque havia todo esse cuidado também com aquilo que contaminava as pessoas, né? Então, essa questão do cadáver, né? Tinha essa questão também, né? De fato, eles ficavam completamente, né? Sem beber nada, né? E o cabelo também não cortava nesse período, no caso dele, a vida toda, né? Devia ter um cabelo muito comprido, de fato, né? Mas quando a gente não corta, não cresce tanto. É cortando que cresce. E também vai caindo, né? Não, e a gente tem que sustentar os barbeiros também, né? Passou dos cabeleireiros. Não, hoje em dia sim, né? Sim, com certeza. Então tem essas culturas evolutivas aí que a gente tem que considerar também, né? Mas eu sempre digo que bom que os nossos tempos de cristão são outros, né? Assim, algumas coisas que a gente até conversava, tipo essa que eu falei do cabelo comprido, da saia abaixo do joelho, coisa. Certa vez conversando com pastores bem jovens, assim, que estavam para se formar no seminário, que fizeram atendimento aí com a gente conversando, né? Sobre essas questões, essas restrições. Eu digo, me mostra onde está, assim, no que a gente trabalha na Bíblia, que Deus nos proíbe disso e daquilo. Deus só diz que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer as coisas com consciência, né? Onde nos difere dos outros animais, né, pastor? A gente tem que fazer com aquela consciência de responsabilidade, de não ofender, né? Nesse sentido. É que, na verdade, assim, bom, assim, são costumes e, às vezes, não costumes, são recomendações que se passa, às vezes, para dentro das igrejas, de uma forma geral, às vezes para ter um cuidado com algumas situações, né? E só que isso, às vezes, acaba depois ficando, né? Então, o que são recomendações, né? E, às vezes, em um momento, essa recomendação é importante, né? E mesmo lá, se a gente olhar no Novo Testamento, tem muitos lugares que há recomendações. E recomendações é porque naquele contexto elas foram importantes, de fato, né? Que às vezes
tem que seguir um determinado costume ou fazer diferente do que um costume, né, para daqui a pouco você mostrar a tua postura, alguma coisa assim, né? Mas quando ela se torna regra, aí está a dificuldade, né? Agora, recomendações, né, são sempre para algumas situações, né? Nesse sentido, né? E claro, aí muitas vezes ela acaba entrando e virando regra, né? E esse é sempre um risco que existe, né? Daquilo que são recomendações e que daqui a pouco se cria isso como uma lei, né? Eu diria, e acaba às vezes se fixando naquilo, né? Como algo acima até dos mandamentos de Deus, né? Isso Pois muitas vezes acontece. é isso que eu vejo nessa história, quando eu comentei aí, né, sobre a questão da materialização da fé em Deus, né? É tu ver porque eu acho que sempre as histórias, né? A mãe falou, porque do nosso tempo de cristão hoje, que é melhor e tal, é sempre um aprendizado. Mas a gente tem como, daí eu não sei se é falha do ser humano, pecador, né? De ver essa materialização das coisas, né? Que nem a gente vê a força do Sansão no cabelo, que nem o senhor falou, né? A força não era do cabelo, era de Deus. Deus passava a força para ele. Mas a gente tem esse costume como ser humano de ver que as coisas não são de Deus, mas é em alguma coisa. Daqui a pouco tu tem uma fé, aí tu ora, daí tu, sei lá, faz alguma regra, alguma penitência, sei lá, alguma coisa, tu acredita que é aquilo. Mas não, Deus atendeu a tua. Eu vejo muito isso, sabe? Tipo, se tu quer uma coisa que é do agrado de Deus, Deus vai te atender. Mas aí tu condiciona a outra situação, né? Daqui a pouco tu faz aí, vamos na quaresma, eu vou me isentar de tal coisa, aí foi por causa disso que Deus atendeu minha oração, né? Nesse sentido que eu quis dizer, assim. E, na verdade, não é. Meio barganhar, né, Luana? Tô fazendo, daí Deus me entregou. E daí é meio do ser humano essa questão, né? É a gente vincular alguma coisa material, porque, na verdade, a gente crê, por mais que a gente fala, né, pastor? Nós somos cristãos, acreditamos que que Jesus veio ao mundo para morrer, para nos perdoar por todos os nossos pecados. A gente, quando comete um pecado, fica naquela, né? Tipo, será que Deus realmente vai me perdoar? Será que eu vou pro céu depois que eu fiz? Sério? Consciência pesa. Daí tu fica naquela, né? Tipo, será que né? Nesse pecadinho aí eu vou, pecadinho, pecadão, que também a gente sabe que não existe, mas enfim, né? Fica aquela questão assim, né? Se eu fizer tal coisa, talvez eu vou melhorar a minha média com Deus, né? Essas coisas assim, nesse sentido, né? Daí eu vejo muito essa questão que a gente traz como ser humano de materializar a nossa fé. Eu acho que seria esse resumo, sabe? Não, eu entendi, sim, eu entendi a tua colocação e isso é muito, muito comum, Luana, né? E as pessoas acharem que é quase que uma barganha, né? Ou um mérito, né? Então, não, eu vou fazer isso, então Deus vai me atender, né? Deus vai me atender sempre, obviamente, né? Sempre Ele está comigo, né? Então, não é eu barganhando, dizendo, não, agora eu vou fazer isso, que daí Deus vai me ajudar. É por isso, né? Não, Ele vai me ajudar sempre, né? Então, ou mesmo, às vezes, achar que está podendo pagar alguma coisa, né? E fazendo algo, né? Como se estivesse pagando para Deus, né? Por ter feito. Deus não exige pagamento nenhum também, né? De nossa parte. É tudo de graça, é misericórdia. Então, o final ali da história de Sansão mostra exatamente isso, é misericórdia. Tudo é misericórdia, tudo é graça, tudo é Deus que faz, né? Claro, nós, como cristãos, somos os embaixadores dele, né? Mas, assim, tudo é graça, tudo é presente, né? Isso é maravilhoso. Acho que a dificuldade, muitas vezes, está, e há muita coisa, aliás, escrita sobre isso, em gente, às vezes, entender que isso é de graça e conseguir valorizar isso que é de graça também, né? Então, tem toda essa questão também, né? E muitas vezes,
essa barganha, né? Dá para dizer assim, né, Luana? Aquilo que você colocou. Como Mas se... a gente, pastora, eu entendi até a Luana, ela falando, e eu já estava aqui toda desenhando já uma situação, digamos assim, não vou no culto sábado, troquei o culto por uma festa, papapá. Chega lá, a festa deu tudo errado, eu vim para casa, eu fiquei ruim. Aí chega a semana que vem, eu digo assim, não, Deus, agora eu vou no culto, sim, tu estava certo, eu devia ter ido, e depois ter ido para a festa, sabe? Coisas, coisas assim tão simples, e que naquele momento a tentação leva, né? Pô, tem todos os sábados para ir no culto, a festa ali do fulano é só agora, então eu vou ali, e aí dá tudo errado. É aonde que acontece essa situação. Puxa, eu devia ter pensado melhor e coisa, mas aí já aconteceu. E aí é onde que a gente vê que Deus é misericordioso, que esse pecadinho ou esse pecadão, seja ele como for, né, depende da intenção que a gente teve, a tentação que a gente cedeu, né, pastor? Ele é o tamanho do pecado. É que a gente quer se redimir. E nesse se redimir, a gente como pecador, como humano, a gente faz essas situações assim que é uma barganha, que não passa de uma barganha, né? Sim, muitas vezes Mas que sim. bom que bom que são assim lapsos, que são vez em quando, que essa barganha não é o nosso pedestal, não é a nossa cruz, o barganhar com Deus não é a cruz da salvação. Então, né, é o joguinho de cintura que você acaba fazendo em função do pecado que você carrega junto, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Com certeza, né? E nessa misericórdia de Deus, né? Isso tudo também para Deus, vou dizer assim, isso está tudo no horizonte de Deus, né? Deus nos conhece tão bem que Ele sabe tudo, né? Ele sabe das nossas fragilidades, sabe de como a gente lida com isso, né? Mas mesmo assim, Ele sempre de novo está ali, né? Ele está sempre com a gente, né? Então é essa grande lição também, né? Deus sempre é misericordioso, né? Ele sempre é bom, porque Ele é bom por natureza, então Ele não pode ser diferente. Sempre é bom, né? Então, Deus ama todos, a todos, indistintamente, porque Ele é amor, né? Nós não, nós temos nossas dificuldades, mas Deus ama todos e mostra exatamente essa misericórdia dele. Vamos terminar, então, com a oração da bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.